Oi, turminha, tudo bem? Hoje nós vamos fazer mais um pouquinho de atividades no livro de ciências. Agora são só atividades, tá bom? Nós vamos abrir lá na página 18, onde vão ter as atividades. Acompanhe a leitura junto com a Pro. Um grupo de alunos usou um gnomon para identificar os pontos cardeais a partir das sombras projetadas durante o movimento aparente do Sol. Veja o desenho que um dos alunos fez do instrumento e responda as questões. Então, tem aqui, ó, o gnomon, né? Então, olha só, para quem não lembra do gnomon, é este daqui, ó. Tá bom? Complete no desenho as legendas que estão faltando. Esse aqui, a Pro vai ajudar vocês a resolver, tá bom? Vamos colocar juntos a legenda que está faltando. Então, aqui, o que seria? Aqui é a sombra da manhã, certo? Então, aqui é o oeste. Se o norte tá aqui, o sul está aqui, certo? Aqui é a sombra da manhã. Aqui seria o que no leste? A sombra da tarde. E aqui o que que é? O gnomon. Tá bom? Na letra B, se os alunos usassem o gnomon próximo ao pôr do sol, em que posição estaria a linha projetada pela sombra da haste? Né? Então, ó, então tá bem aqui, certo? Ele seria na direção, qual direção? Norte, sul, leste, oeste ou leste? É aqui, essa é a resposta que vocês vão colocar aqui, tá bom? 2. O texto a seguir trata da relação de diferentes povos com a contagem dos dias. Existem indícios que, mesmo em eras pré-históricas, alguns homens já se preocupavam em marcar o tempo. Na Europa, há 20 mil anos, caçadores escavavam pequenos orifícios e riscavam traços em pedaços de ossos e madeira, possivelmente contando os dias entre fases da lua. Há 5 mil anos, os sumérios tinham um calendário bem parecido com o nosso, com um ano dividido em 12 meses de 30 dias. Há 4 mil anos, na Babilônia, havia um calendário com um ano de 12 meses lunares que se alternavam em 29 e 30 dias, num total de 354 dias. Então, olha só essa imagem aqui, ó, esse calendário babilônico, registrado em argila, tem cerca de 8 mil anos. Ele indica datas em que Vênus nascia e se punha no céu, né? Então, tem aqui, isso há 8 mil anos atrás. O texto afirma que os sumérios, um povo da antiguidade, usavam calendários semelhantes ao que usamos hoje em dia. Como se divide o nosso calendário? Ah, essa é fácil, hein? Vocês podem colocar aqui porque a resposta é curtinha, tá bom? Não tem a necessidade de colocar no caderno. Como que é o nosso calendário? Como é dividido o nosso calendário? Depois nós vamos passar lá para a atividade na página 19. As palavras nascer e pôr eram usadas por povos que acreditavam em um novo sol, que um novo sol nascia a cada dia, e à tarde ele se punha no horizonte para morrer. Apesar desses termos permanecerem, qual a explicação atual para o nascer e o pôr do sol? A Pro vai dar uma dica. O nascer e o pôr do sol está relacionado. Vamos ver se vocês lembram alguma coisa relacionada com o movimento da Terra. Já dei a dica. Agora vocês vão escrever com as suas palavras qual é a explicação atual para o nascer e o pôr do sol. 4. Há vários benefícios em conhecer os pontos cardeais. Imagine que um engenheiro vai fazer um projeto de uma casa e precisa decidir de qual lado do terreno ficará a janela da sala, por exemplo. Letra A. Você considera importante saber
posição que o sol nasce e a posição que o sol se põe antes de construir uma casa? Por quê? Isso aqui vai ser uma resposta pessoal, tá? O que você acha? Você acha que é importante saber a posição que o sol nasce e o sol se põe antes de construir uma casa? Vocês vão colocar sim, por quê ou não, por quê, tá bom? Não se esqueçam de explicar a sua resposta. Letra B. Em sua opinião, de que lado você acha que deve ficar a janela da sala? Lembrando que tem a posição do sol. E você vai explicar. Você acha que deve ficar virada para o nascer do sol ou para o pôr do sol? E vai explicar o porquê. Isso é também a resposta pessoal. Na letra C, como você faria para identificar os pontos cardeais em relação a esse terreno se não tivesse nenhum instrumento específico para isso? Né? Vocês não têm uma bússola, né? Vocês precisam ver como que vocês vão identificar os pontos cardeais. A bússola vocês não têm. Qual outro instrumento que vocês poderiam usar para identificar os pontos cardeais? Não vou dar dica, hein? Atualmente, existem métodos precisos que usam a tecnologia de satélites para determinar a posição geográfica de uma pessoa ou um objeto. Um exemplo são os aparelhos eletrônicos que utilizam o sistema de posicionamento global, GPS. Quem sabia que essa sigla aqui, GPS, significava Sistema de Posicionamento Global? Na sigla em inglês, tá bom? Então, por isso que está ao contrário. Pensando nisso, vamos conversar e responder. É importante aprender sobre métodos tradicionais de determinação da posição geográfica, como o gnomon e a bússola? Justifique a sua resposta. Então, vocês vão mandar um áudio para mim, né? Explicar. É importante aprender os métodos tradicionais, apesar de ter os mais modernos? Por quê? Tá bom? E aí, a gente vai encerrar a nossa atividade de ciências hoje. Um beijo!